Bom dia a todos. O Portal A Hora veio até a nova Suprema Corretora de Seguros hoje com uma missão, considero bem especial, né? É uma entrevista com o nosso ex-prefeito, ex-vereador, José Roberto Martins, como é conhecido em todo, né? Não só em Imbituba, mas todo o meio empresarial e político, hoje dá para dizer assim. E, primeiramente, gostaria de agradecer muito, né? Você ter botado um tempo nessa sua agenda, que a gente sabe que é corrida, né? Até estou costurando essa entrevista já há algum tempo, mas toda disponibilidade hoje está aqui, né? Ainda tirando compromissos, um tempinho na agenda aí também para que o povo imbitubense fique mais atualizado, né? A questão, hoje, suplente de senador eleito, até a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é justamente sobre isso, né, velho? Teve a eleição, era para ser uma eleição tranquila, acabou aí por conta até de um erro, né, na questão da sua filiação ao PSDB, acabou tendo contornos aí mais dramáticos, mas no fim das contas, uma votação super expressiva em Imbituba e região para o candidato Jorginho Melo, né, no caso da chapa de vocês, e agora eleito, como é que está? Já conversou com o Jorginho, já se sabe como é que Imbituba será, não só Imbituba, mas a nossa micro-região será tratada, como é que vai poder também trazer recursos, né? Se já tem a data também para assumir em algum momento? Bom, primeiro dizer que para mim é um prazer estar falando para ti aqui, né? Agradecer ao Israel pela colaboração que está dando. E eu acredito que a imprensa de Imbituba haverá de lembrar que, estando ou não estando em cargos públicos, eu sempre estive à disposição para prestar esclarecimento. Aliás, eu reputo o trabalho da imprensa é muito importante, para que não se deixe, às vezes, dúvidas que ficam justamente pela falta de se tocar no assunto. Então, eu não tenho nenhum problema de lidar com nenhum tema. Em relação a essa questão do Senado, né, eu não me canso de agradecer a Imbituba pela expressiva votação. Afinal de contas, nós tivemos uma onda que tomou toda Santa Catarina, e não foi diferente em Imbituba, mas a única coisa que conseguiu se destoar da onda foi a própria eleição do Jorginho. Acho que foi um reconhecimento de que havia o imbitubense na chapa e que isso, sem dúvida, só pode ser positivo para Imbituba. Não tem como ser negativo. Então, primeiro ponto, dizer que, sem dúvida, foi muito constrangedor o processo, porque é importante que fique claro que em nenhum momento a minha candidatura esteve sob qualquer perspectiva de indeferimento por qualquer tipo de problema. O que tivemos foi uma questão específica. Eu me filiei ao PSDB dia 6 de janeiro, com farta e robusta prova disso, que aliás foi o que nos conferiu uma vitória de 7-0 no TRE e depois outra de 7-0 no TSE, que a minha filiação aconteceu no dia 6 de janeiro. O secretário do PSDB de Imbituba, aliás, uma pessoa de extrema competência e que certamente cometeu um erro material, foi que as filiações, os partidos apresentam ao TRE em abril e outubro. Você entrega uma lista atualizada, tirando as pessoas que não estão mais filiadas e colocando as pessoas que eventualmente se filiaram. Quando ele foi ao cartório em abril, ele teve que preencher uma ficha na web, já é tudo hoje eletrônico. E ele preencheu data do registro, 12 de abril, era o dia que ele estava preenchendo a ficha. Data da filiação, ele, por um erro material, repetiu 12 de abril. 12 de abril eu estaria fora do prazo de filiação para poder concorrer nas eleições de outubro. Mas isso ficou esclarecido, confesso que gerou um constrangimento e não era eu que estava sofrendo por mim. Porque eu não poder ser candidato por conta disso, paciência, mas foi o problema que eu gerei pro Jorginho Melo, né? Porque afinal de contas ele ficou aí, teve uma vitória e a partir do dia seguinte passou a ser matéria de jornal em Santa Catarina de que poderia perder o mandato, o que eu sempre achei um pouco absurdo a tese que se desenvolvia nesse sentido. O importante é que isso aí está esclarecido. Condenaria a chapa, né? Sim, que condenaria a chapa, até porque a vitória se deu por 18 mil votos. E aí a chapa do terceiro colocado dizia que esses 18 mil votos teve uma influência da minha condição e da minha presença na chapa e até pela expressiva vitória em Imbituba. Mas isso está esclarecido, eu só posso assegurar o seguinte: o Jorginho não é um estranho no ninho. Ele é meu amigo há 20 anos, ele é o deputado estadual mais votado da história de Imbituba, não sendo de Imbituba, em eleições passadas. Ele é o deputado federal mais votado de Imbituba, não sendo de Imbituba, em eleições passadas. E agora ele é o senador que teve a mais expressiva votação em Imbituba. Então ele tem compromisso com Imbituba natural, né? E agora
É claro que eu vou querer usar desses 20 anos para poder todos os anos pedir que ele, em tudo aquilo que ele pode trazer para Santa Catarina, e os senadores, assim como os deputados federais, têm uma expressiva capacidade de emendas ao orçamento, né? E independente de quem seja o prefeito de Imbituba, de que partido, eu vou tentar me colocar ao lado da administração municipal para que os recursos possam vir para Imbituba, né? Porque os recursos para vir para Imbituba não podem vir do Jorginho para o Beto e eu dou para quem eu quero. Os recursos têm que vir pela instituição que é a Prefeitura de Imbituba. É nesse sentido que nós vamos trabalhar, podem ter absoluta certeza disso. São 8 anos de mandato, né? 8 anos de mandato, né? E aí também quero falar duas coisas que considero importantes, Kleber. Primeiro, algumas pessoas às vezes entram em contato comigo como se de concreto eu já estivesse assumindo alguma posição. Tem gente até que pensa que eu tenho salário, né? Eu queria deixar claro que eu sou o segundo suplente nessa chapa, que eu não tenho nenhuma mudança, eu não ocupo nenhum cargo público, eu não recebo nenhum salário por isso, eu apenas vivo de uma expectativa de que em algum momento nesses 8 anos o Jorginho venha a se afastar por qualquer motivo, eu possa assumir o Senado da República e, sem dúvida, eu gostaria muito de viver esse momento na minha vida, né? De dar a Imbituba esse orgulho, né? De ter um senador da República. E isso pode acontecer de várias formas. O Jorginho pode, daqui a 4 anos, ser candidato a outro mandato, a de governador, por exemplo. Se ele tivesse sucesso, automaticamente ele deixa de ser senador e abre-se a vacância para mim, para a Dona Ivete, que eu entendo que não teríamos problema de discutir essa questão. A gente já falou sobre isso. Outra possibilidade é o Jorginho ocupar um ministério, uma estatal, alguma coisa desse nível, que também abriria vaga no Senado. E por último, aqui eu tenho uma expectativa maior, é que mesmo que ele não ocupe nenhuma outra função, que ao longo dos 8 anos ele possa oportunizar o prazo mínimo que ele tem que se licenciar para outro suplente assumir. No Senado é assim. Não basta o Jorginho sair um mês e outro assume. Tem que ser no mínimo 4 meses. Então o Jorginho teria que se afastar no mínimo 4 meses para que fosse chamado um suplente. Eu espero que ao longo desses 8 anos, pelo menos 4 meses, eu possa estar no Senado da República e eu possa dar um discurso enaltecendo as qualidades, falando com robustez da nossa cidade de Imbituba e, quizás, poder trazer alguma coisa de impacto para a nossa cidade. Essa chapa foi uma chapa fortalecida, né? Diferentemente de outras chapas, a gente percebeu, né? Ivete Silveira, nome forte no norte, Beto Martins, nome forte no sul, e ele com todo esse, né, a nível estadual, o próprio Jorginho Melo, e o oeste também muito forte. Você acha que foi preponderante essa união, esse trio para a vitória também? Já que foi uma margem tão pequena? É isso que eu ia dizer. Numa margem de 18 mil votos, não tem como você não reconhecer que a presença da Dona Ivete, trazendo toda a história do Luiz Henrique para a chapa, né? Um político de força, né, enaltecido em Santa Catarina, e eu acredito que ficou claro que de alguma maneira na micro-região nós impactamos, né? Eu entendo que se não tivéssemos presente essa chapa, na micro-região, eu não vou nem falar da região toda, haveria uma mudança nesses sufrágios pela tendência que se formou no eleitor, né? Mas eu ainda prefiro dizer que nós temos que reconhecer também a competência do Jorginho. Eu acredito que ele foi muito feliz na mensagem e quem não entendeu o momento deu a mensagem errada, né? Ele deu a mensagem certa, ele falou, apesar dele já ser político de muitos mandatos, apesar dele já vir aí de pelo menos 6, 7 mandatos, mas ele conseguiu passar uma mensagem na TV, na rede social, de que ele era um político que estava enquadrado no que o eleitor queria, que ele era ficha limpa, que ele queria participar de um processo de mudança no contexto político. Então, a soma disso tudo acabou tendo sucesso. A única coisa que eu quero dizer às pessoas é que vote em quem você acredita, não seguir por pesquisas, né? Mais uma vez, Kleber, o Jorginho aparecia em 4º, em 5º nas pesquisas, ditas como as oficiais, e ele acabou chegando em 2º lugar, contrariando toda essa tendência. Essa até era uma pergunta que eu iria fazer agora, né? Como você avalia
loucura, entre aspas, que foi essa eleição. Loucura porque, né, quebrou paradigmas, saiu da... E principalmente, se isso decretará de alguma forma o fim dos institutos de pesquisa, ou pelo menos as pessoas se basearem em pesquisas para votar, não vou votar nele porque não tem chance, essa coisa toda. Isso foi salutar, saudável para a democracia, essa mudança toda? Olha, eu tenho dito às pessoas que eu converso, eu não ocupo nenhum cargo público, mas é evidente que eu não tenho mais como, depois de ter sido prefeito 8 anos, ter sido secretário de Estado, estando hoje como suplente de senador, eu não participar das discussões políticas. O que eu tenho dito é que tanto o político, né, como institutos de pesquisas, eles têm que se reinventar. Não pode mais continuar pensando como antes. O político que pensa que ainda vai disputar a eleição, que acha que vai ganhar porque tem a maior coligação, que basta trazer para o lado os mais candidatos e mais partidos e eu ganhei a eleição, como se pensava no passado, isso acabou. O eleitor está independente. Independente e silencioso. Ele tem o voto dele, ele tem a ideia dele e ele expressa isso na hora do voto. Ele não está mais, né? Antigamente você efetivamente, pela falta da rede social, pela falta da grande massa crítica que se criou com essas redes, o eleitor acabava indo por uma tendência. Né? O que a gente cansava de falar, Kleber? Que a Globo elegia quem queria. Porque a Globo lá dizia que o cara aquele era ruim, aquele outro era o salvador, e todo mundo só assistia a Globo, vamos no Salvador. Hoje não, hoje a massa crítica é muito maior, as pessoas pesquisam na rede social, têm acesso muito rápido às informações, então você tem um eleitor mais independente. Também houve uma época que o pai reunia a família e decidia o voto da família inteira. Isso acabou, né? Cada um hoje dentro da casa, hoje é mais fácil um filho convencer o pai a uma tendência do que o pai e o filho, porque ele é que está mais informado, né, nessa coisa toda. Eu só lamento muito hoje, eu tenho muita preocupação, com a fake news, né, porque tem muitas verdades que não são verdadeiras hoje. Né. Por que é verdade e não verdadeira? Porque as pessoas transformam aquilo numa verdade e não tem como você discutir com a pessoa de que aquilo não é verdade, porque ela diz que é. E não é. Foi uma coisa construída, criada. Comprova, né? Mostra a prova. Né? Falta responsabilidade nesse sentido. Eu acho que as regras para as redes sociais têm que ser mais rígidas no fake news. Existem pessoas que foram condenadas num júri popular, né? e que hoje se sabe, né? Foram vítimas da fake news. Mas tirando isso, é isso. O eleitor está independente. E os institutos de pesquisa têm que saber que não adianta mais seguir tendência. Vão ter que mudar a metodologia. Está errada? É claro que está errada. Errou tudo. Errou tudo. Então, porque está errado. Você tem alguma relação com o governador eleito Carlos Moisés? Como é que está também a chapa, o próprio PSDB, em relação aí no caso, o governo do Estado Moisés, ao Jair Bolsonaro no âmbito nacional? Pergunto até para, né, pode vir de repente, você próprio participar de um governo, né, caso pinte o convite, tem alguma conversa, alguma aproximação, ou até um porto de Imbituba? É bom tu perguntar isso, porque é o tipo de coisa que eu sei que as pessoas, né, discutem muito e muitas vezes até, né, surgem as lendas, né, de que já está decidido isso, aquilo e tal. Eu queria deixar claro o seguinte, eu acabei me afastando um pouco do processo por conta dessa chateação que foi essa história que vai para o TSE, vai ou não vai e tal. O que é que eu ia dizer? Qualquer coisa que eu dissesse seria usado contra mim, como diz outro. Então, eu te confesso que eu preferi aguardar tudo isso em silêncio. A todas as pessoas de imprensa que me procuravam, eu dizia, gente, eu não vou dizer opinião nenhuma, eu vou aguardar a decisão. Tive que ouvir calado muita bobagem, né, que vinha inclusive daquele que perdeu a eleição, né, dizendo em vários órgãos de imprensa de que iria caçar nosso mandato, etc. Foi uma situação de constrangimento com o Jorginho. Eu fiquei... O que perdeu e ficou mais próximo, ou o que perdeu que era o líder na pesquisa? O que perdeu que ficou mais próximo, né? Mas eu queria dizer o seguinte, eu acabei me afastando, até porque hoje a minha atividade é absolutamente na iniciativa privada. Então, eu ficaria muito lisonjeado com qualquer convite que eu recebesse, mas eu já também preveni muitas pessoas
que nesse momento eu não poderia aceitar nenhum cargo, nenhum demérito a nenhum cargo. Eu acho que todos esses cargos são cargos que só poderiam deixar a pessoa lisonjeada em ser convidada. Mas eu tenho um compromisso ainda com aquilo que eu estou fazendo hoje, que é a minha atividade na iniciativa privada. Portanto, não há nenhuma chance de no ano que vem eu estar ocupando qualquer cargo público. E com relação a alguma proximidade com Moisés, a única coisa que eu posso te dizer é que conheci o Moisés quando era prefeito, ele era comandante de bombeiro em Tubarão, né? Tenho a imagem pessoal que tenho dele é a melhor possível, né? Sei que ele tem relações com Imbituba pelo parentesco da esposa, tomara que isso também possa representar em ganhos para Imbituba, tomara que isso possa aproximar o Moisés da administração de Imbituba. Imbituba precisa, eu sei que isso é importante para o sucesso da cidade, e eu torço que ele faça um bom governo, mas não existe nenhuma aproximação minha, nunca tive qualquer contato nem com ele, nem com nenhum representante do governo dele nesse decorrer que temos até agora. A única coisa que eu vou me posicionar é como entidade de classe. Eu sou do Conselho de Administração da SCEPAR e eu não sou por indicação política, eu sou o representante dos empresários da área portuária que me nomearam representante como classista. Eu vou lá para defender os interesses do setor, né? E, portanto, eu vou representar essa massa crítica no sentido de dizer ao novo governador: o que é que queremos? Gestão responsável, gestão de qualidade, né? E espero que nós não tenhamos indicações politiqueiras, que tenhamos aí administrações que possam colocar em risco o processo de crescimento do Porto de Imbituba. É por isso que eu vou brigar como representante da classe dos empresários que atuam hoje no Porto de Imbituba e que são os grandes responsáveis por aquilo que o Porto de Imbituba movimenta. Quem traz carga para o Porto de Imbituba é o operador portuário, é a Votorantim, é a Santos Brasil, é a Fert Santa, é a Serra Morena, são as empresas que estão aí. E o que é que nós precisamos? De uma autoridade portuária responsável, qualificada, técnica e que nos ajude a trazer ainda mais carga para o Porto de Imbituba. Nesse sentido eu vou me posicionar. Agora, no âmbito político, eu não vou ter nenhum posicionamento. Você falou, né, quem busca as operações são os operadoras portuárias, né? Agora, recentemente, a gente teve a informação de uma grande perda, né, para Imbituba, que é a Rota Ásia, né? Então, você pode confirmar e dar algum detalhe a mais? E o que é que você acha, né? Porque sendo container é uma grade que acaba trazendo muito mais emprego, muito mais atividades relacionadas, né? Diferente às vezes até do grãos, que é a sua área, mas sabe da importância que seria, né, essa rota, e agora que está indo para Itapoá, é isso? O que tu está dizendo tem todo sentido. Eu trabalho no setor de granéis, né? Mas eu preciso reconhecer que o granel, ele não tem a mesma capacidade multiplicadora, ele não tem a mesma abertura que tem o container. Que o container envolve um cara que tem que consertar o container, envolve o cara que tem que transportar, envolve o cara que tem que fazer o despacho aduaneiro de mais de uma carga no mesmo container. Ele estende mais o raio de ação. O granel já é uma coisa mais mecanizada, né? Mas é verdade, é uma péssima notícia de final do ano. Infelizmente, a linha da Ásia que operava com a Santos Brasil em Imbituba está saindo daqui. A informação que eu tenho é que está indo para Itapoá. E nós tivemos um problema de timing com o container em Imbituba. Na verdade, quando a Santos Brasil veio para Imbituba, e eu me lembro muito bem disso porque eu estava prefeito, foi em 2006, a Santos Brasil veio com planos muito ambiciosos. E eu diria que hoje o que a Santos Brasil investiu em Imbituba, se for trazer a valor presente, se for reajustar o que ela investiu a valor presente e ainda não teve o retorno desse investimento, a gente chega quase perto de R$1 bilhão. Um cais novo, equipamentos de primeira geração, fez uma repaginação do porto. A dragagem do porto foi muito por conta do investimento que a Santos Brasil veio fazer aqui, e ainda feito no governo da presidente Dilma. Então, eu quero dizer que infelizmente perdemos o time, porque o Porto de Itapoá ficou pronto e apto a operar antes do Imbituba por questão de meses, e talvez algumas companhias que estavam discutindo a possibilidade de usar Imbituba como seu centro de distribuição acabaram migrando para lá. Lamentavelmente, as maiores armadores do mundo de container acabaram entrando nos negócios
desses terminais. O Porto de Itapoá não é da cidade, não é do estado. Ele hoje, o capital acionário majoritário é uma das maiores companhias containeiras do mundo. Então é claro que eles vão investir no que é deles. E a mesma coisa vale para Navegantes e para Itajaí. O que reposicionou, infelizmente, Imbituba um pouco na contramão. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso é que, apesar de eu só trabalhar com granéis e a Santos Brasil com container, a relação entre as operadoras portuárias de Imbituba é de absoluta harmonia e compartilhamento. Nós estamos lutando junto com a Santos Brasil para tentar buscar alguma outra coisa que pudesse compensar essa perda, que sem sombra de dúvidas, infelizmente, vai repercutir negativamente na renda, na oportunidade de emprego daqueles que estavam relacionados à área de container aqui em Imbituba. Beto, é claro que você falou, né, que hoje você está totalmente aí para a vida empresarial, mas é impossível, não, as pessoas, pelo menos você fez 2 mandatos muito bons, que hoje a gente, né, que vive conversando com as pessoas, inesquecíveis para elas, né, todo mundo, poxa, né, às vezes vai ter que voltar. Sendo uma exceção, por exemplo, novamente para prefeito de Imbituba, com todo o amor que você sente pela cidade, isso um dia ainda poderia ter um risco que pode vir nessa próxima eleição? E também te pergunto juntamente se essa onda, esse efeito do PSL, né, de candidatos que até então não tinham tanto de serem eleitos, né, como vários deputados, não digo nem só o caso emblemático de Jair Bolsonaro, mas eu digo quantos deputados foram eleitos pelo PSL. E se isso você acha que pode vir a acontecer na próxima eleição em Imbituba? Vamos lá, 3 perguntas. A primeira, já respondendo de pronto, quando tu pergunta se eu teria ainda a disposição de um dia ser prefeito de Imbituba, sim, eu não posso desmerecer que eu acredito que o ápice da vida de qualquer cidadão é poder imaginar um dia ser prefeito da sua cidade, principalmente se ele ama essa cidade, se ele gosta da cidade. Então eu vou me lembrar sempre, passei por muitas dificuldades, né, enfrentei muitos dissabores, mas o saldo é positivo. A experiência que eu ganhei administrando a cidade de Imbituba, eu estou usando hoje na minha vida como um todo, né? Você acaba ganhando maturidade, né, com o processo que se vivenciou. E eu fico muito feliz de dizer para ti o seguinte: eu não tenho a pretensão de ser lembrado como o melhor prefeito de Imbituba, nem acho que o seja, mas o fato de eu poder ser lembrado de uma passagem positiva, né, ou seja, de que eu consegui devolver algo melhor do que eu recebi, isso para mim, já é motivo de muita satisfação. Mas o que precisa ficar claro é que, neste momento, o que eu estou fazendo hoje também é uma missão de vida. Eu estou, nesse momento, cumprindo uma missão de vida, porque eu estou representando um grupo empresarial. Nós temos hoje, somando as empresas que estão coligadas nessas operações hoje, e eu tive o privilégio de participar de uma festa de confraternização no final do ano, com 230 colaboradores. Eu tenho responsabilidade com eles também, né? E nesse momento eu não posso interromper essa minha missão. Então eu não sei, sinceramente, o que eu vou estar fazendo a partir de 2020, né? Mas neste momento o meu foco não é política, o meu foco não é me apresentar como candidato, até porque eu não tenho essa obrigação, né? Eu tenho sido sim cobrado pelo meu partido para ter um posicionamento, e se essa cobrança for para me posicionar agora, eu vou ter que dizer que não posso dar uma resposta positiva, né? Mas a vida é muito dinâmica e com o passar dos anos eu posso vir a repensar sobre isso. Então, em síntese, nunca mais, não existe a palavra nunca no meu dicionário, mas de que eu estou trabalhando ou me projetando para ser, eu quero dizer que não. A minha missão nesse momento é outra. A outra coisa que você falou é sobre a tendência política, se ser feito, PSL, como vai ser tal. Olha, eu vou dizer a minha opinião muito sincera, e você sabe, né? Eu conversei com você antes dessa entrevista e disse: não quero nem saber quais as perguntas que tu vai fazer, porque eu prefiro respondê-las com absoluta espontaneidade, né? Porque assim é melhor. Eu quero te dizer o seguinte: eu acho que o mundo da política ele é muito cíclico, tá? Eu entendo o eleitor, eu entendo o brasileiro. Ele se cansou. É que nós estamos tão anestesiados que aí o cara pega assim, ó, foi preso mais 3 empresários, mais 5 políticos, é corrupção aqui, é ali, é lá, tal. E isso não foi um partido que fundou no Brasil?
Isso para mim foi fundado desde o dia que esse país foi descoberto, né? Já começou a corrupção. A corte que se instalou aqui, se instalou pregando uma cultura de corrupção. E isso foi para a cultura das pessoas, né? Lamentavelmente. Porque eu sempre digo o seguinte, vamos parar de achar que a corrupção só está na política, ela está no dia a dia. Né? Existe corrupção em vários atos, às vezes que se pensa pequeno, mas existe. Né? Um pai que aprova um filho que cola na prova para passar, é um ato de corrupção. Né? E tantas outras coisas. Mas eu queria dizer assim, eu entendo o aborrecimento do eleitor que repercutiu no quê? Votar, muitas vezes, num processo que esteja desatrelado da política tradicional. Mas eu, sinceramente, eu acho que a experiência é parte fundamental para um processo dar certo também. Né? Eu acredito que nós vamos moldar ao longo do tempo um ponto de equilíbrio. Né? Você não quer mais o político tradicional que fica claro e evidente que ele usa a política para se lucupletar, para se beneficiar, mas por outro lado você também não pode achar que você pega qualquer pessoa ali no meio da rua e coloca de prefeito, de governador, de presidente e vai solucionar todos os problemas. Isso fica um pouco utopia, sabe? Eu acho que nós temos que buscar o ponto de equilíbrio. Né? O ponto de equilíbrio exige sim que a pessoa construa um modelo onde ele tenha experiência, mas que ele tenha demonstrado ao longo do processo que resultou na sua candidatura, né? Alguma experiência de gestão para tocar. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você ir para uma eleição cheio de sonhos, né? Cheio de energia, de que tudo é fácil de resolver e mudar, e no dia seguinte você se deparar com a realidade. Eu sei o que eu vivi e o que eu passei, para dizer que não é assim, da noite para o dia, uma varinha mágica, eu mudo tudo e resolvo tudo. Mas enfim, a hora agora é de torcida. Eu torço que o governador, eu torço que o prefeito, eu torço que o presidente possam fazer bem para o meu país, para o meu estado e para a minha cidade. Porque eu sempre digo o seguinte, tem político que não consegue disfarçar o seu egoísmo, né? Porque quando eu começo a fazer comparação, quando eu começo a falar que está tudo ruim e que tem que ficar pior, eu também começo a demonstrar um certo egoísmo, estou torcendo contra. Eu não torço contra. Eu aprendi a respeitar. A minha posição é essa. Né? O meu candidato a presidente da República, todo mundo sabe que foi um diferente desse que está aí. O meu candidato no primeiro turno. O meu candidato a governador no primeiro turno, todo mundo sabe que não foi essa opção que está aí. Agora, isso não me dá o direito de dizer que a maioria está errada e eu que estou certo. Foi lamentável o que aconteceu esse ano no nosso país. Parentes que não se falam, amigos que se brigaram e que estão brigando até hoje. Esse revanchismo não leva o Brasil a nada. Agora, vamos torcer, agora na boa. 4 anos passam rápido. Se der certo o modelo, tem que ficar. Se não der, vamos ter que buscar outra alternativa.